essa noite, nosso primeiro culto de 2022, nossa primeira ceia também, e podermos nos encontrar aqui nesse dia chuvoso, maravilhosamente chuvoso, que Deus nos concedeu. E eu quero convidá-los então a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 149. Salmo de número 149. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei dos filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com a dulce harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação aborda os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de dois gumes, para exercer vingança contra as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. O verso 1 do Salmo diz: Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na Assembleia dos Santos. Esse é o chamado à adoração que a palavra de Deus nos faz, e eu quero então convidar todos os amados a estarmos orando, nos apresentando a Deus para esse momento de adoração em sua casa. Pai Santo e bendito, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua presença, diante, ó Pai, do teu trono de graça, te exaltando por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecendo por todas as tuas bênçãos materiais, tangíveis, mas também e principalmente pelas bênçãos intangíveis, pela dádiva de Cristo Jesus, pela vida eterna oferecida gratuitamente, pela fé em teu Filho, pela justificação, Senhor, graciosa, na qual nos apropriamos também pela fé, pela habitação do teu Espírito Santo em nossos corações, pelo relacionamento contigo, por fazer parte da família da aliança. Ó Pai querido, obrigado por tudo. Obrigado a Deus por esse dia maravilhoso, pela chuva que tem regado a nossa terra, que alegra o coração do homem do campo. Ó Pai, obrigado, meu Deus, por todos os teus provimentos, por todas as tuas manifestações de cuidado. Nos acolha na tua presença essa noite. Receba nossos louvores e as nossas orações. Aceite, Senhor, o sacrifício dos nossos lábios que nós oferecemos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Louvemos ao Senhor. Down.
capítulo 3, a partir do verso 22. Livro do profeta Jeremias, livro de Lamentações. A partir do verso 22. Vamos ler juntos até o verso de número 32, diz assim a palavra de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus põe sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lá no verso 32, ele diz que o Senhor usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Então ele fala que não tem fim, e fala da grandeza da misericórdia de Deus. Isso é uma boa notícia para nós, pecadores e pecadoras, reunidos aqui essa noite para adorar um Deus Santo, né? É que Deus é misericordioso, que nós podemos, se estivermos arrependidos, de corações contritos, nós podemos alcançar o perdão do Senhor, podemos alcançar a misericórdia divina. Amém? Vamos então recorrer a esse favor divino que nos é ofertado essa noite. Nós que vamos participar da mesa do Senhor daqui a pouco, sabemos que essa mesa tem como objeto de culto aquele que é perfeito, né? Que está representado aqui no pão do vinho, mas que é adorado por seres imperfeitos como nós, que falham todos os dias em palavras, pensamentos e ações. Então, Deus sabe disso e espera que a gente, ao falhar, se arrependa e clame e busque a misericórdia do Senhor, que Ele já nos oferece gratuitamente. Então, eu quero convidar todos a esse exercício de piedade, orando a Deus e clamando por sua misericórdia. Ó Senhor, Senhor nosso, tão grande e santo é o teu nome. Toda a terra, Senhor, está cheia da tua glória. Diante da tua presença, ó Pai, os teus santos anjos não cessam de te adorar por toda a beleza da tua santidade. E quando nós tomamos conhecimento, ó Pai, da grandeza e do resplendor e da glória da tua santidade, a nossa consciência é também invadida pela convicção dos nossos próprios pecados, é invadida também pelo reconhecimento da nossa fragilidade moral, das nossas falhas, das nossas imperfeições, das nossas incongruências, ó Senhor. E por isso, Pai, nós que estamos para participar da tua mesa santa, e que estamos aqui oferecendo ao Senhor o nosso culto, o sacrifício dos nossos lábios, nós clamamos ao Senhor nesse instante, para que olhe para nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo, e que exercite, Senhor, para conosco mais uma vez a tua misericórdia, a tua graça renovada sobre nós essa noite em forma de perdão, nos habilitando para participar da tua mesa, nos habilitando para estar na tua presença em adoração. Nos perdoa, Senhor, cada palavra frívola,
cada pensamento ou sentimento de glória, cada comportamento, Senhor, de transgressão da tua lei, cada atitude que entristeceu o teu Espírito Santo, nos perdoe, Senhor. Nos dê um coração disposto a te obedecer, ó Pai querido. Nos dê um coração disposto a acolher a tua verdade e andar por ela, ó Pai. Nós te pedimos, perdão, Senhor, nos perdoa, nos fortalece, nos habilita, corrobora o nosso homem interior para que nós possamos, ó Pai, perdoados em Ti, viver uma vida agradável a Ti. A oração que Te fazemos, descansados na Tua graça e na Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, aqueles que creem no perdão do Senhor, vão dizer bem forte, amém, Senhor. Nós vamos continuar em contrição, clamando com essa canção pelo perdão de Deus. Perdão. Compaixão.
capítulo 11, verso 23, assim nós lemos na palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor, porque também nos entreguei, o Senhor Jesus, na noite que foi para ele, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Fazer isso em memória de mim. Não que Jesus tenha qualquer tipo de carência afetiva, né? Ele é um ser divino, portanto, ele é completo em si mesmo. Nós é que somos seres incompletos. Nós é que temos necessidade de ter relações marcadas pela complementaridade, porque nos sentimos incompletos. A maior completude é a ausência de Deus, que deixa o ser humano estar completo de vazio. Mas nós temos outros vazios, às vezes vazio de pai, vazio de mãe, né? Cada um tem a sua história de vida, outros vazios que nos marcam. Mas Jesus é perfeito e ele não precisa da nossa atenção. É muito interessante. Santo Agostinho diz, pensando nisso, que o sacramento é uma concessão da graça de Deus. Deus vai à cruz, assume a nossa culpa, morre por causa dos nossos pecados, para nos oferecer o perdão desses pecados, para nos dar graciosamente a salvação, e para não corramos o risco de esquecer tudo que Jesus fez por nós. Ele institui o sacramento, sinal visível da graça que se vive. Santo Agostinho diz que é uma concessão da graça. Deus lançou mão de recurso pedagógico para dizer: meu povo, se lembre de quanto amei você nessa cruz, em memória de mim. Imaginou se a gente pensasse em Jesus cada vez que nosso coração fosse tomado de sentimentos negativos contra o nosso próximo, cada vez que alguém nos magoasse, a gente colocasse a mágoa na categoria de imperdoável, a gente pensasse em tudo que a gente fez contra a lei de Deus, contra a santidade de Deus, e como Jesus pagou o preço por isso e nos ofereceu de graça e perdão, em memória dele. Toda a nossa vida, vivida graciosamente, em função da memória do seu sacrifício vicário, do seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Nós somos convidados a fazer essa viagem virtual, espiritual, emocional, até o Gólgota, onde o Senhor, por amor, se entregou por nós. Quando nós participamos da ceia, é essa a memória. Eu devia estar naquela cruz, nós devíamos estar naquela cruz, nós transgredimos a lei de Deus, nós merecíamos a pena capital. Mas então o Senhor assumiu a nossa culpa e respondeu perante a justiça divina por nossos crimes contra a lei divina e nos ofereceu de graça o perdão. E todos que foram eficazmente chamados pelo Evangelho da Paz e que fizeram as pazes com Deus, foram beneficiados pelo sacrifício de Jesus e foram perdoados, não importa o que tenham feito até antes de encontrar o Salvador. Olha que maravilha. E é isso que nós celebramos aqui, o sacrifício vicário de Jesus na cruz e os benefícios decorrentes dessa aliança que Deus celebrou conosco por meio do sangue do seu Filho, e é por isso que Paulo diz que este é o sangue da nova aliança em Cristo. Então façam isso em memória de mim. É um recurso didático de Deus. Lembremos-nos de quanto amor o Senhor demonstrou por nós naquela cruz. Nós vamos fazer isso agora. Eu convido os presbíteros a tomarem lugar à mesa da Santa Ceia e eu convido você a fazer uma
uma reflexão sobre essa participação na mesa do Senhor. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Não, é uma forma de dizer, não participe de forma banal. Embora o Senhor saiba que essa mesa não é para pessoas perfeitas, era para pessoas imperfeitas. O único perfeito nesta mesa é Jesus Cristo, que está presente não no pão nem no vinho, mas está espiritualmente presente aqui entre nós. Então oremos. Pai santo e bendito, nós apresentamos ao Senhor pão e vinho, elementos por Ti mesmo escolhidos para pedagogicamente representarem Teu corpo e Teu sangue. Sabemos, ó Pai, que nem depois desta oração consagratória estes elementos terão qualquer poder milagrífico. Este pão continua sendo pão, este vinho continua sendo vinho. Mas quando nós participamos deles apropriadamente, como diz o teu apóstolo Paulo, este é o cálice da bênção. E portanto nós somos abençoados ao participar apropriadamente, ao participar em obediência à tua palavra, porque o Senhor se faz presente nesse momento e nos abençoa quando nós renovamos ou ratificamos a nossa aliança contigo, que foi selada na cruz pelo sangue do teu Filho Jesus. Ó Senhor, que o Senhor aplique agora aos nossos corações todo o significado deste sacramento, que aplique agora aos nossos corações toda a semântica rica do projeto amorável, do projeto salvífico e misericordioso de Deus com as nossas vidas em Cristo, e que nós, ó Pai querido, possamos nos fortalecer espiritualmente, ratificando a nossa comunhão contigo, a nossa aliança contigo por meio de teu Filho Jesus. Em nome dele nós te oramos, amém. Graças a Deus. Queria convidar 2 diáconos para voluntariamente se juntarem aqui aos presbíteros e convidar os presbíteros, Stark Erasmo, se colocarem aqui na frente, e a gente vai se dirigir até o sacramento, tá certo? Se você está nos visitando de alguma outra igreja, está em paz com Deus, é batizado, pode participar do sacramento. Se tem outros hábitos na hora de servir a ceia, não estranhe. Não existe uma forma única, né, de se ministrar a ceia do Senhor. A gente convida os irmãos para uma caminhada litúrgica até o sacramento. Os irmãos idosos com criança. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de
Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai amado, misericordioso, Deus de nossas vidas, damos graças, Senhor, pelo Teu amor, te damos graças pelo Teu socorro, te damos graças pela Tua providência. Somos também, ó Pai, infinitamente gratos pelo perdão dos nossos pecados, concedidos, ó Pai, através do sacrifício voluntário do Teu Filho Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz do Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, sem mácula, que ofereceu, ó Pai, que se esvaziou de si e foi a morte, ó Pai, de cruz, para que nós fôssemos redimidos, para que nós tivéssemos, ó Pai, esse reencontro dessa aliança através do sangue de Cristo na cruz. E hoje, ó Pai, nesse instante, nós lembramos isso, nós celebramos isso, nós saudamos isso, ó Pai, porque Tu és o Senhor, Salvador de nossas vidas. E é isso que nós declaramos nesse instante, através, ó Pai, da participação na ceia. Declaramos também a necessidade nossa do ser humano, dessa dependência total do amor de Cristo. E a nossa gratidão eterna, ó Pai, por ter nos escolhido na eternidade, para sermos filhos Teus, para seguirmos a Tua palavra, para andarmos na verdade contigo. Te dou graça por tudo, te peço e te agradeço no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os amados irmãos e irmãs que estão conosco e falar da alegria de tê-los aqui na casa de Deus. De manhã a gente teve pouquíssima gente, foi bem na hora da chuvinha, e a briga com o travesseiro foi grande. O travesseiro ganhou, naturalmente, né? E a gente teve pouquíssima gente aqui pela manhã, mas foi um momento maravilhoso, e a gente fica feliz em ver os irmãos aqui essa noite, a despeito ainda de tantas ausências, mas cada um que vem à casa de Deus, cada um que se propõe a estar aqui para adorar, é sempre bem-vindo, é sempre acolhido com amor. A gente ainda não pode dar aquele abraço caloroso, mas em Cristo, cada um dos irmãos e irmãs se sintam abraçados e bem-vindos a esta casa de oração. Vamos ficar de pé e vamos exaltar ao nosso Deus com louvores que agradem ao coração de Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O vento é forte e profundo mar, Tua presença vem me amparar, Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não
mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Fazes tudo coopere para o meu bem. Tu 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 és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Podeis assentar, irmãos, vamos louvar o Senhor com mais um cântico, já nos preparando para receber a palavra de Deus. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará o seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as tuas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra te dizer: pra quê? Pra que Chorar, chorar, sofrer, sofrer? se há um Deus que tudo pode por você. Pra quê? Pra que Solidão, solidão? deixa Cristo entrar no seu coração.
Deixa Cristo entrar no teu coração. Pra que Chorar, chorar, sofrer, sofrer? se há um Deus que tudo pode por você. pra quê? Pra que Solidão, solidão? deixa Cristo entrar no teu coração. No teu coração. Oremos, ó Deus bondoso. Estamos na Tua presença nesse instante, te adorando, Pai querido, por tudo que o Senhor já tem feito e por tanto que temos te agradecer. E queremos te adorar também, Senhor, por meio de reverência à Tua palavra que será ministrada. Abrindo não apenas os nossos ouvidos, mas abrindo o nosso coração, Senhor, nos expondo ao escrutínio da Tua palavra e pedindo a bênção da iluminação, pedindo que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo, por meio da palavra, nos console, que o Teu Espírito Santo, por meio da palavra, nos edifique, que o Teu Espírito Santo, por meio da palavra, nos admoeste, Senhor, nos exorte, ó Pai querido, nos corrija, para que nós ajustemos a nossa vida ao Teu querer. Por isso pedimos, manifeste o poder do Teu Espírito Santo em forma de iluminação e fale, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Os que querem ouvir a palavra de Deus podem dizer bem forte, amém, Senhor. Graças a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, amados, capítulo de número 4, os versos de número 17 a 24, apenas 7 versículos. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus e a permanecer com a Bíblia aberta nesse texto, tá certo? Se você tem Bíblia aplicativo, deixe só nessa página, que passar dessa página de procedência maligna, tá certo? Efésios capítulo 4, versos 17 a 24 diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aqui, que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós encerramos o ano de 2021, nossa celebração aqui na igreja, na sexta-feira, onde nós falamos sobre a importância de ter um coração renovado por Deus. E de que, sem esse coração renovado, de nada adiantam outros empreendimentos nossos para produzir mudanças significativas, relevantes, construtivas em nossas próprias vidas. Nós falamos que podemos mudar de casa, mudar de emprego,
mudar de cidade, podemos mudar de igreja, de religião, mas se o nosso coração não for renovado, se o nosso coração não for mudado, se Deus não nos conceder, não nos doar um novo coração, um coração sensível a Ele, um coração que acolhe o Espírito Santo dEle, um coração que acolhe a palavra dEle, nenhuma das outras mudanças que empreendermos vai elaborar em resultados positivos, benéficos em nossas vidas. Tão pouco essa mudança de tempo. Essa passagem simbólica, né? Que é a nossa contagem cronológica dos dias. O tempo é uma convenção, né, social. Um poeta popular diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Tudo o que nós temos para empreender está no momento que se chama hoje. O passado já se foi, o amanhã pertence ao Senhor, diz a palavra de Deus. Então, uma mudança de tempo, do ontem para o hoje, do hoje para o amanhã, do 2021 para o 2022. Pensem nas expectativas quando nós chegamos a 2000 anos, ouvindo as nossas bisavós dizer que no ano 2000 o mundo se acabaria. Aí veio o bug do milênio, filmes hollywoodianos, 2012 e tantos outros. Estamos aqui. Mudanças de tempos, mudanças de eras, mudanças de calendário. Sem um coração novo não nos levará realmente a um momento novo e significante na presença de Deus. Temos diante de nós também um texto que fala de um estilo de vida diferente, de um estilo de vida que está em sintonia com o propósito de Deus para a nossa vida, mas que se coloca em dissonância com um estilo de vida mundano, com um estilo de vida que contraria esse projeto de Deus, com um estilo de vida marcado pelos antivalores deste mundo tenebroso. O apóstolo Paulo usa nessa carta aos Efésios a metáfora do caminhar ou do andar para falar da forma de se conduzir, do comportamento, da conduta, do estilo de vida que nós adotamos. E ele nos exorta naturalmente a andar com Cristo, ou a andar em Cristo, ou a andar no Espírito, ou sob a direção do seu Espírito nesta carta. Para o apóstolo Paulo, andar com Cristo é andar em novidade de vida. É andar com um estilo de vida novo, com uma conduta diferente, com um andar completamente diferente daqueles que não acreditam em Deus. Uma linguagem totalmente paulina, entre aspas, é andar de modo diferente como andam os gentios. A palavra gentil aqui, empregada por Paulo, não para significar o não judeu, mas para significar aquele que não acredita em Deus, aquele que não confia no Senhor, aquele que vive alienado de Deus. O verbo andar, portanto, nos remete a um comportamento novo em Cristo, nos remete a uma conduta nova em Jesus. Se o coração novo falava de novos sentimentos, de novos propósitos, de nova mentalidade, a conduta nova fala de uma vida totalmente transformada, de uma vida que rompe com o paradigma moral deste mundo e adota um paradigma moral superlativo, que é o próprio Cristo. Então, no sentido figurado, gentil aqui é qualquer um que está separado de Deus, é qualquer um que não, ou uma que não faz parte da comunidade da fé, é qualquer um que vive de acordo com essa cultura aética que graça no mundo lá fora. Os destinatários
de Paulo em Éfeso, antes de conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo, viviam como esses pagãos. Se comportavam exatamente como Paulo pede para que eles agora não se comportem mais, que eles rompam com aqueles velhos hábitos de uma maneira definitiva e adotem um novo estilo de vida que seja condizente com a sua fé em Jesus. Devem viver como cristãos, ou devem viver de acordo com os padrões estabelecidos por Cristo, de modo que um novo estilo de vida os distinga de maneira inconfundível de qualquer um que não professe a fé em Jesus, nem viva de acordo com a contracultura que é o Evangelho de Jesus. Como diz o pastor John Stott, que tão brilhantemente batizou o seu comentário do Sermão do Monte de contracultura. Porque o Sermão do Monte é o código de ética do discípulo de Jesus Cristo. E ele é uma contracultura em um mundo imoral, em um mundo que transige na ética, em um mundo que não respeita os valores exaltados da palavra de Deus e do reino de Deus. Então, se precisamos de um coração novo, para que as mudanças essenciais ocorram em nossa vida, nós precisamos também, tendo encontrado a Deus, tendo encontrado a Jesus Cristo pela fé, nós precisamos também de um estilo de vida novo. Um estilo de vida, em primeiro lugar, não mais estribado em pensamentos fúteis, que sejam produto de uma mente tenebrosa. Olha o que diz o apóstolo Paulo: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não mais andeis, não mais vos comporteis, não mais vos conduzais, não mais adotem um estilo de vida como o estilo de vida dos gentios, que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Esse estilo de vida novo é um estilo de vida, portanto, que não está mais estribado no egocentrismo, no orgulho e na soberba de viver sob a égide dos próprios pensamentos. Porque os pensamentos de um homem sem Deus são adjetivados aqui pelo apóstolo Paulo como sendo fúteis e como sendo tenebrosos e como sendo ignorantes a tudo que diz respeito a Deus. Se o analfabetismo das letras precisa ser combatido, e nós sabemos quanto é importante que as pessoas saibam ler, se o analfabetismo político, que graça inclusive às vezes em pessoas que têm formação acadêmica, intelectual, precisa ser combatido, como diria o Bertold Brecht, o analfabetismo espiritual mais ainda. O que Paulo está a dizer aqui é que esse novo estilo de vida que deve marcar a conduta do cristão, que deve marcar a vida dos servos e servas de Deus, ele rompe com esse projeto de vida que tem como guia apenas essa mente humana alienada de Deus. Porque a mente humana alienada de Deus é fútil, porque a mente humana alienada de Deus é tenebrosa, é obscura. O cristão, portanto, deve pensar de forma diferente daqueles que não acreditam em Deus. A palavra que ele usa para caracterizar o pensamento dos pagãos é vaidade, que designa a futilidade do pensar que é desprovido de qualquer sentido relevante, de qualquer semântica relevante, de qualquer propósito vital. Seu desconhecimento de Deus, diz um teólogo chamado Weisby, os tornam incapazes de entender verdadeiramente a si mesmo e de entender ao mundo que os cerca. Porque nós começamos a compreender a nós mesmos
e nós começamos a compreender o mundo que está à nossa volta quando nós conhecemos ao Senhor. Quando a nossa mente é iluminada pelo conhecimento de Jesus, aí nós começamos a fazer autoleituras esclarecedoras. Nós começamos a fazer uma leitura de mundo que nos ajuda a discernir o que é trevas e o que é luz, o que é mentira e o que é verdade, o que é de Deus e o que é do maligno. É somente quando nós somos conectados à luz divina e a nossa mente é esclarecida. O apóstolo Paulo, nesta mesma carta, diz: levanta-te de entre os mortos, entre aqueles que estão espiritualmente mortos por causa do pecado, e Cristo te iluminará. Então, um cristão com a mente iluminada, ele não pode mais viver estribado em seus próprios pensamentos, porque isso é a marca da vida de uma pessoa que não conhece a Deus, é marca da mente vazia de Deus, que está geralmente ocupada com coisas vãs. Um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. E mente vazia de Deus, mais ainda, é a oficina do inferno inteiro. O que o apóstolo Paulo, portanto, está dizendo em primeiro lugar é que nós não devemos ter um estilo de vida assim, semelhante ao dos ímpios, que só cogita coisas vãs, que não cogita das grandezas de Deus, não cogita sobre os propósitos relevantes em torno dos quais Deus deseja que pautemos a nossa vida. E por que essa mente se ocupa com coisas fúteis? E por que a mente do ímpio se ocupa com coisas vãs, com coisas transitórias, com coisas efêmeras, com coisas que são improdutivas, infrutíferas e prejudiciais? Verso 18 ele diz: porque estão obscurecidos de entendimento, estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em quem vive. A mente cheia de coisas vãs, para o apóstolo Paulo, é resultado de um entendimento obscurecido, é resultado de ignorância espiritual, é resultado da falta da luz do Evangelho de Deus, manifesto em Cristo Jesus. Comentando essa passagem, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que os gentios, ou descrentes, ou ímpios, pensam que são iluminados porque rejeitam a Bíblia e o conhecimento de Deus, e creem na última filosofia que surgiu, quando na realidade eles estão em trevas. Dizer que não acredita em Deus na academia é se dizer ter uma mente esclarecida. Dizer que não acredita em Deus no contexto da universidade é se colocar na condição de alguém que é intelectual, e é tão intelectual que não pode aceitar a irracionalidade do sobrenatural, que não pode aceitar a irracionalidade do sagrado, que não pode aceitar a existência de um ser que não pode ser objeto cognoscível da ciência, objeto de estudo, objeto de análise em um laboratório qualquer. Então se marginaliza Deus a pretexto de uma mente iluminada. Que contradição tão flagrante. Paulo está dizendo que o nosso estilo de vida novo, por causa da nossa fé em Jesus, não deve ser estribado ou guiado por uma mente vaidosa, decorrente de um entendimento obscurecido, decorrente da mais absoluta ignorância espiritual. Escrevendo ainda aos Coríntios, Paulo diz que o Deus deste século, olha o que Paulo diz, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, segundo os Coríntios 4:4. O cristão, portanto,
deve buscar esclarecimento das verdades espirituais e deve ter um estilo de vida experienciado sob a luz do Evangelho de Deus. Sob a luz do Evangelho de Deus. Afinal de contas, o que nós pensamos determina a forma como nós nos comportamos. O que nós pensamos determina a forma como andamos. Os nossos pensamentos determinam os nossos comportamentos. Então é muito importante que no estilo de vida novo que o cristão deve adotar, fique assentado que não será um estilo de vida presunçoso de alguém que se guia apenas por seus pensamentos próprios, por seus pensamentos vaidosos, fúteis e tenebrosos. Aprendemos ainda, meus amados irmãos, que esse novo estilo de vida não pode ser mais marcado pela alienação de Deus. Isso ainda no verso 18, no finalzinho aí, ele diz: obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Uma coisa leva a outra. Os pensamentos fúteis decorrem de um entendimento obscurecido, que por sua vez decorrem da alienação do homem de Deus. Ora, se Deus é luz, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, e se eu ando alienado da luz, o que vai marcar a minha vida? A escuridão, as trevas, a ignorância e todas as obras infrutíferas das trevas. A idolatria, a feitiçaria, a porfia, a ira, o ciúme, a discórdia, a dissensão, o adultério, o homicídio, o homossexualismo, tudo. Tudo que vai contra a palavra de Deus se manifesta na vida de uma pessoa alienada de Deus. É pior do que a alienação política, porque a alienação política pode nos levar a votar errado, mas a alienação de Deus nos faz errar o caminho da eternidade, tem implicações eternais. Paulo, portanto, está colocando para os irmãos aqui dois fatores que estão umbilicalmente ligados a essa alienação de Deus, que é a ignorância espiritual, da qual nós já falamos, e a dureza de coração. A mera apreensão de verdades intelectuais, de verdades religiosas, que podem trazer uma falsa convicção de ter uma mente espiritualmente iluminada, ela não garante a efetiva aproximação de Deus. Quando a Bíblia fala de conhecimento de Deus, de conhecimento de Cristo, na maioria das vezes, ela não está falando de uma apreensão intelectual de verdades espirituais sobre Deus, mas está falando de um conhecimento pessoal, está falando de um conhecimento íntimo. É disso que ela está falando quando fala de ignorância espiritual, ou que leva à alienação de Deus, porque não é por mero conhecimento bíblico, por mero conhecimento teológico que eu vou conhecer a Deus. O conhecimento de Deus aqui tem a ver com uma relação que se estabelece com Deus a partir da apreensão do Evangelho. É preciso que haja assentimento emocional com a verdade do Evangelho. É preciso que haja compromisso proposital, ou propósito de adotar o Evangelho como regra de fé e norma de conduta. É preciso que haja acolhimento da verdade de Deus, mas não apenas, e acolhimento do Deus da verdade.
porque é tão fácil ler livros de teologia e fazer um bom depósito de conhecimentos bíblicos teológicos e produzir a autoilusão de que nós estamos vivendo em comunhão com Deus e que rompemos em nosso estilo de vida definitivamente com a ignorância espiritual. Nós só conseguimos fazer a apreensão dessas verdades espirituais se nós acolhermos junto com elas a fonte dessa verdade. A sentimento emocional, juntamente com a apreensão intelectual, mas com a aceitação pessoal da pessoa de Deus, com o coração contrito e quebrantado diante de Deus. Paulo diz, não mais com o coração de pedra. Aquele coração no qual Jesus Cristo bate e a porta nunca se abre. Aquele coração no qual a palavra de Deus ecoa, mas nunca tem acolhimento. É um coração insensível. E quando a gente fala isso, nós temos a tendência natural de pensar em quem está lá fora da igreja. Mas como disse, às vezes a religião ajuda a gente no auto-engano. E às vezes a pessoa está dentro da igreja, com Cristo do lado de fora da sua vida. E vem um culto após outro, mas a palavra de Deus não toca o seu coração. A palavra de Deus não lhe move. A palavra de Deus não lhe enternece a alma. Apocalipse 3:20, a gente usa muito para evangelizar esse texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, tiver sensibilidade para isso, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Para quem foi escrito esse texto? Para uma igreja cristã. Uma igreja que achava que tinha tudo. Porque tinha prata, tinha ouro, tinha pujança, tinha religiosidade, tinha tudo. Jesus está dizendo, vocês não tem nada, eu estou aqui do lado de fora. Eu estou à porta batendo e ninguém abre, mas se alguém abrir, olha como é misericordioso. Eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele, ele ceará comigo. A alienação terá fim, porque o coração endurecido se tornou sensível à voz que chama do lado de fora, dizendo, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. O cristão, portanto, deve conhecer a verdade de Deus, ele deve abraçar a verdade de Deus, ele deve decidir andar na verdade de Deus, e deve decidir andar com o Deus da verdade, como diz o apóstolo Pedro, procurando crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Se expondo, colocando o seu coração sob o escrutínio da palavra de Deus, para que o Espírito Santo use essa palavra como um bisturi e tire dali tudo que não agrada a Deus, toda mágoa, todo ressentimento, todo preconceito, toda impureza, toda sujidade que nós guardamos no porão da nossa alma, que Ele limpe tudo. Esse novo estilo de vida, irmãos, é um estilo que não apenas rompe com uma vida estribada em pensamentos fúteis, e tenebrosos, é marcado por uma aproximação de Deus, a quebra da alienação, por um coração que se expõe a Deus e se enternece diante da palavra do Senhor, do conhecimento de Deus, mas é marcado também pelo rompimento
com a devassidão e a impureza. O verso 19, os quais tendo-se, falando ainda dos ímpios, se tornado insensíveis, ele volta a tocar nessa questão, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Veja que um coração duro para Deus é um coração mole para o pecado. Um coração duro para Deus é um coração mole para o pecado. O autor aos Hebreus diz que o pecado petrifica o coração. O pecado torna o coração da gente insensível para Deus. O pecado nos coloca numa situação tal de petrificação do coração que, se tiver caindo um pedaço do céu na nossa cabeça, a gente nada sente, nada percebe, nada nos comove. E aqui Paulo está dizendo que esse estilo de vida novo do cristão, ele rompe com a devassidão e a impureza, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. A dureza de coração para com Deus torna a pessoa insensível a tal ponto que ela não mais sente tristeza, não mais sente vergonha por suas práticas moralmente reprováveis. Uma das palavras usadas na Bíblia para impureza é porneia, que dá origem a uma série de palavras tão conhecidas do nosso português. E ela designa, às vezes, a pessoa que perdeu a vergonha do que é absolutamente vergonhoso. A pessoa chega a um tal ponto de devassidão, de dissolução, ela não sente mais vergonha do que é errado, do que é impuro, do que é imoral. Nós estamos vivendo um momento assim na nossa sociedade, hedonista e dissoluto, onde as pessoas se vangloriam do que é inglório. Já imaginou? Se vangloriam do que é absolutamente vergonhoso. E o apóstolo Paulo está dizendo justamente isso. Estilo de vida novo em Jesus Cristo tem que romper radicalmente com esse coração duro, porque coração duro para Deus é coração vulnerável diante do pecado, irmãos. Cada passo que a gente dá para longe de Deus é um passo para os abismos da imoralidade, da prostituição, do pecado, da dissolução, da impureza. Recorrendo novamente ao pastor Hernandes, ele diz: a dureza de coração leva primeiro às trevas mentais, depois à insensibilidade de alma e finalmente à vida desenfreada. É uma espécie, irmãos, aqui já nas minhas palavras, de hanseníase moral que leva à dissolução. Uma disposição descontrolada, desenfreada para os prazeres que não se sujeitam a qualquer tipo de disciplina, nem conhece limites na busca por satisfação de seus ávidos, intensos, é isso que quer dizer a palavra avidez, inflamados desejos pecaminosos. Esse desregramento da vida manifesta-se predominantemente na vergonhosa prática de impurezas. A palavra impureza é utilizada aqui por Paulo para se referir a pecados da carne, a licenciosidade, permissividade sexual que sempre desemboca na prática de toda sorte de imoralidade sexual, ou seja, todo tipo de comportamento sexual contrário à vontade de Deus expressa na palavra de Deus. E Paulo dá uma atenção especial a isso aqui nessa carta, a carta aos Efésios. Logo no capítulo seguinte ele vai falar de dissolução de novo. No capítulo 5, verso 18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E por que ele faz essa referência a se embriagar com vinho? Porque lá na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, tinha o culto ao deus Baco, que é o deus do vinho. E muitos irmãos que estavam hoje na igreja, quando Paulo escreve essa carta, na igreja de Éfeso, antes participavam dessas festividades mundanas.
E a festa do Baco ficou conhecida como bacanalha, que deu origem a uma palavra bem indecente aqui no nosso português. Bacanalha nada mais era do que a festa ao deus Baco. O que acontecia na bacanalha? As pessoas bebiam até se embriagar e depois de estarem dominadas, com as suas mentes dominadas pelo vinho, elas se entregavam publicamente a todo tipo de licenciosidade sexual. Era algo igual ou pior ao que acontece em alguns lugares no nosso carnaval aqui. Paulo está dizendo que estilo de vida novo é um estilo de vida que rompe com esse paradigma mundano de dissolução moral, de impureza moral. Finalzinho, meus irmãos, Paulo vai nos dizer ainda que esse estilo de vida novo, que nós precisamos em todo o tempo, não só agora no começo do ano novo, é um estilo de vida guiado pela instrução e apreensão da verdade do Evangelho de Jesus. Olha aí os versos 20 a seguir. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, de Paulo, ou que aprendestes de Cristo, ou sobre Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade de Deus em Jesus. Se por um lado, como vimos nos versos 17 e 18 de Efésios 4, a vida mental de uma pessoa ímpia é marcada por pensamentos fúteis, vãos, de entendimento obscurecido e pela ignorância espiritual, que afeta sua mundividência, sua cosmovisão, a vida mental daquele que está unido a Jesus Cristo pela fé, e sua mundividência, por outro lado, é caracterizada por constante aprendizado, mediante instrução, mediante audição, mediante proclamação da verdade de Deus revelada em Jesus. Da verdade de Deus revelada em Jesus, que a verdade de Deus é uma pessoa, mas é também uma revelação divina escrita acerca do plano de Deus sobre a salvação dos pecadores. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Personaliza a verdade em si, mas ao mesmo tempo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tanto a verdade de Deus revelada ou encarnada em Jesus, como a verdade escrita, inspirada por Deus e que nos fala acerca da salvação consumada em Jesus. É importante ressaltar que a nova mentalidade cristã não é produto, novamente, de mera apreensão intelectual de verdades religiosas, mas de um relacionamento com Cristo. Não se trata apenas de aprender sobre Cristo, mas de aprender com Ele e de aprender nele. Paulo deixa isso claro ao dizer: aprendemos a Cristo, ou, como vem na nova versão internacional, aprendemos de Cristo, ouvindo a Ele, sendo instruídos nele, de acordo com a verdade que está nele, em Jesus. Afinal, Ele é a verdade, e toda a verdade, como diz um teólogo americano chamado Foulkes, em Jesus está. A verdade de Deus no mundo está em Jesus. E em Jesus é que nós encontramos a maneira certa de viver, o novo estilo de vida que nós precisamos ter. Encerrar, meus amados irmãos, dizendo, por fim, que esse estilo de vida novo, ele é marcado por uma renovação espiritual e moral. Vejam aí os versos finais. Ele diz: no sentido de que, versos 22, 23, 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A verdade de Cristo tem profundas implicações éticas. Não é a ética. Não é como diz um filósofo oriental: Deus não é moral nem imoral, Deus é amoral, Ele não liga para as questões morais. Isso não é a verdade. Conhecimento dessa verdade, ele não é um fim em si mesmo. A apreensão dessa verdade não visa aumentar o nosso conhecimento, mas visa mudar radicalmente o nosso comportamento e nos dar um estilo de vida completamente novo. Assim, o conhecimento da verdade de Deus em Jesus deve nos levar a abandonar completamente, a nos despojar
do velho modo de vida, que ele chama aqui de velho homem, marcado por desejos ilusórios, marcado pela contínua corrupção. Deve nos levar a renovar continuamente nossa maneira de pensar, para termos uma cosmovisão sóbria, uma visão necessária do mundo, do pecado, de nós mesmos e de Deus e das realidades espirituais. Deve nos levar a adotar na prática um novo estilo de vida, possibilitado pela nova natureza criada por Deus, que reflete a imagem dele em nós, é o que chamamos de regeneração, e se manifesta por meio de um caráter justo e de um caráter reto, em um processo contínuo de melhoramento. Nós podemos encerrar essa reflexão recorrendo novamente à palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, quando ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Andar em Jesus é andar em novidade de vida. Slide de internet, né? Ano novo, vida nova. É verdade, se for em Jesus. Novidade de vida em Jesus. Não vai ser ano novo, vida nova, vai ser ano novo, vida velha, do mesmo jeito. Conectados em Cristo, que a gente até no ano velho, né, que está se encerrando, a gente consegue. Tem gente que encontra Jesus no final do ano, olha que maravilha. Como aquele malfeitor que encontrou Jesus na hora da morte. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos, nesse ano novo, em todos os dias da nossa vida, ter um estilo de vida novo, marcado pelos valores da palavra de Deus. Quero convidar você a orar. Eu queria que você respondesse só uma pergunta. Você que já tomou uma decisão por Cristo, já está seguindo a Ele, que fez agora no final do ano, como todos nós devemos ter feito um autodiagnóstico, né, nos avaliando. O que você considera que Deus deseja que você mude imediatamente no seu estilo de vida? O que faz parte ainda do seu estilo de vida que você sabe que Deus quer que você tire isso da sua vida? O que precisa mudar? O que em seu estilo de vida precisa se adequar à palavra de Deus? Não responda para mim, responda para Deus. Dá 1 minuto para cada um, enquanto o ministério de louvor se aproxima para a última canção de louvor a Deus. Ó Senhor, Deus de toda luz, de toda verdade, Deus Todo-Poderoso, capaz de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura, com um estilo de vida novo, que rompe com um estilo de vida inglório e vergonhoso, e passa a viver de acordo com um estilo de vida que glorifica o teu nome em um culto de comportamento, em um culto de relacionamentos, em um culto de conduta na liturgia do cotidiano, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, estamos iniciando 2022 e o anelo do nosso coração é ter um estilo de vida novo, um estilo de vida agradável ao Senhor, um estilo de vida renovado pelo Teu Espírito Santo. Com mente renovada, com sentimentos renovados, com propósitos renovados, com comportamentos renovados, com condutas novas na Tua presença, Senhor. Rompendo de maneira radical com os hábitos desse velho mundo obscurecido e tenebroso, cujo príncipe é o príncipe das trevas. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a identificar em nossas vidas aquilo que não está de acordo com o Teu propósito, do novo homem, da nova criatura em Cristo Jesus, e que a gente possa ajustar a nossa vida ao Teu querer. A oração que Te fazemos, ó Pai, nesse instante, pedimos que seja de fato ano novo, vida nova em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor receba agora nossas ofertas, nossos dízimos, receba as nossas vidas que nós estamos colocando agora no Teu altar como oferta e cheiro suave diante do Senhor. Em nome de Cristo assim Te oramos.
Amém. Nós vamos servir nesse momento de consagração a Deus com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Louvemos ao Senhor. Cântico bem conhecido, vamos todos cantar Oferta de Amor. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém, louvado seja Deus. Eu quero, nesse instante, ainda no ato de consagração, convidar os irmãos que foram eleitos e nomeados para compor a liderança da igreja. E esse é o momento apropriado, porque é o momento que a gente sempre diz que consagração não é só ofertas e dízimos depositados em um gasofilácio, é a consagração de vidas. E esses irmãos que eu vou chamar aqui, eles decidiram ofertar para Deus seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes, para servir na casa de Deus durante o ano de 2022. Eu queria chamar os irmãos a virem aqui à frente. A gente vai estar dando posse aos irmãos, mantendo o distanciamento possível. Pode ocupar a lateral, né? Dá para fazer assim, né? Para não ficar todo mundo aglomerado. Se precisar, a gente ocupa a lateral, tá bom? Irmãs Elisângela Tavares Damasceno e Roberta Ramos Frota, que vão estar à frente da escola dominical. Como superintendente e secretária, respectivamente. Nós temos os irmãos professores das classes Cordeirinho, Antônia Edna de Souza dos Santos, Márcia Noêmia Muniz Nascimento, os professores da classe Davi, nossas irmãs Francisca Lima, Antônio Salles de Souza e Rita Viana Souza Fontinelli, por favor. Nossa irmã Nádia Maria Freires de Souza, professora da classe Embaixadores. Nós ainda estamos precisando de mais um professor aqui para a classe dos embaixadores.
para a classe Maranata, que é a classe dos jovens. A classe Maranata está aqui enriquecida. Pastor Alexandre Batista de Lima, nosso irmão Antônio Bezerra da Cunha Júnior, diácono da igreja, nosso irmão diácono Francisco Eric Montenegro Aguiar. Para a classe Gideão e Esther, nosso irmão pastor Alexandre vai estar dividindo o tempo com as duas classes, Batista de Lima, e o presbítero Aristarco Araújo Prado. Classe Nova Vida, pastor Armando Diógenes. Professor volante para as classes de adolescentes e de adultos, jovens e adultos, nosso irmão Raimundo Freire de Souza Júnior. Nós temos também as irmãs que vão estar servindo na diretoria da Sociedade Auxiliadora Feminina, a irmã Francisca Lima de Freires de Souza, como presidente e vice-presidente, irmã Valderlândia Teixeira Alves, primeira secretária, irmã Francisca Lima da Silva, segunda secretária, Ana Patrícia da Silva Mesquita, tesoureira, nossa irmã Renata Negreiros Alves Pinheiro. União Presbiteriana de Homens, nosso irmão diácono Jorge Freire de Souza, secretário Eduardo Moura Freitas e tesoureiro, nosso irmão João Edson Araújo Albuquerque. Ministério de Encontros e Casais, casal coordenador, Francisco Regis Barros Filho e Leniele Oliveira Mota. Casal secretário, Jorge Nogueira Pinheiro Filho e Renata Negreiros Alves Pinheiro. Membro da coordenação, nosso irmão Lázaro Nicolau da Silva e Kelly Pinheiro Nicolau. Ministério de Adolescentes e Jovens, coordenador Tereza Raquel de Souza Damasceno, vice-coordenador Sofia Damares Freires Prado, primeiro secretário Larissa Mara Gonçalves Mota, segundo secretário Débora de Lima Souza, tesoureiro Raniel Magalhães Xavier. Ministério Infantil, coordenador irmã Márcia Noêmia Muniz Nascimento, secretária irmã Antônia Edna de Souza Santos, tesoureira nossa irmã Francisca Lima. Ministério de Louvor, irmã Sabrina Ramos Fontemelo e secretário Carlos Ramon de Souza Damasceno, tesoureiro Carlos Gabriel Gomes Barbosa. Ministério de Recepção, nossa irmã coordenadora Valderlândia Teixeira Alves, nossa irmã Deca, secretária Antônia Edna de Souza Santos, tesoureira Ana Patrícia da Silva Mesquita. Ministério de Apoio Pastoral em pequenos grupos, que a gente pretende reabrir esse ano, se Deus permitir. Nosso irmão presbítero Raimundo Freire de Souza Júnior, secretária nossa irmã Elisângela Tavares Damasceno, falta um membro para compor essa coordenação. Ministério de Ação e Inclusão Social, nosso irmão diácono André Carlos Bezerra como coordenador, secretária irmã Renata Negreiros, tesoureiro, falta também um voluntário para compor esse ministério. Ministério de Comunicação, Jorge Freire de Souza, coordenador, secretário Raniel Magalhães Xavier, tesoureiro Débora de Lima Souza. Conselheiros dos departamentos e ministérios da igreja, EBD, pastor Armando, SAF, presbítero Erasmo, PH, presbítero Aristarco, Ministério de Casais, pastor Armando, Ministério de Jovens, pastor Alexandre, Ministério Infantil, Laila Cristina Oliveira Diniz, que é a esposa do pastor Alexandre, chega amanhã. Ministério de Apoio Pastoral em Pequenos Grupos, pastor Armando. Ministério de Recepção, pastor Alexandre. Ministério de Louvor, pastor Alexandre. Ministério de Ação Social, pastor Armando. Ministério de Comunicação, pastor Alexandre Batista de Lima. Tesoureira da igreja para 2022, renovada nossa irmã Vastia Araújo Prado Farias, secretária da igreja para o ano de 2022, nossa irmã Roberta Ramos Frota. Então essa é a liderança da nossa igreja, nem todo mundo está aqui. Vou pedir o Cainan para fazer um registro aqui, pode ser, Cainan? Por favor, depois me manda no zap. E nós vamos orar agora, dando posse a esses irmãos e pedindo à igreja para orar por esses irmãos. A igreja não caminha com o pastor. O pastorcentrismo, a gente considera hoje que é uma patologia eclesiástica. A igreja que ela caminha com o auxílio, como diz o apóstolo Paulo aqui no Efésios 4, com o auxílio de todas as juntas, né, a cooperação de cada membro desse corpo. Então é assim que a igreja do Senhor caminha. A gente vê muitos nomes se repetindo, a gente sente falta de mais gente envolvida, né? Fica mais leve quando tem mais pessoas envolvidas, mas de qualquer forma é muito prazeroso servir a Deus, é muito prazeroso distribuir 1 quilo de alimento para uma pessoa que está passando necessidade em nome de Deus. Então é um privilégio exercer um ministério na casa do Senhor, e esses irmãos aceitaram esse desafio para o ano 2022. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé. Nós vamos fazer a oração final e já despedir os irmãos com a bênção apostólica. Depois eu peço que pode até ficar de pé por 1 minuto, vai ter só 2 avisos ao final, tá bom?
Então oremos. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, apresentamos ao Senhor nossas ofertas e dízimos e apresentamos estas vidas que se colocam aqui no Teu altar, não diante do gasofilácio, mas diante do trono da graça, dizendo: Senhor, está aqui o meu ser, o meu tempo, os meus talentos, os meus tesouros, tudo que tenho e sou está no Teu altar, para realizar a Tua obra, para promover a edificação da Tua igreja, para servir ao próximo e para promover a glória do Teu nome com todas essas ações. Pai Santo, em Teu nome nós Te agradecemos por essas vidas, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, empossamos esses irmãos nas suas atribuições aqui na casa de Deus. Pedimos que o Senhor os encha com o Seu Espírito Santo, os empodere para os desafios da Tua obra. Nós assim Te oramos, pedindo que o Senhor nos dê uma noite de sono reparador e um restante de semana abençoado para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Receber a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. O povo do Senhor diz amém. Irmãos, obrigado, Deus abençoe a todos. 2 avisos bem rápidos. Amanhã